Olá, daremos início à apresentação dos casos clínicos da disciplina de Bioquímica Clínica em relação ao módulo de realização e interpretação dos exames laboratoriais e bioquímicos utilizados para o diagnóstico e monitoramento das disfunções da tireoide. Em relação à análise dos resultados, nós observamos que o paciente 1 apresenta os níveis de TSH abaixo dos valores de referência e os níveis de T4 acima dos valores de referência. Já o paciente 2, ele apresenta os níveis acima do valor de referência e o T4 abaixo dos valores de referência, enquanto o paciente 3 apresenta o TSH abaixo dos valores de referência e os valores de T4 e T3 normais. Já o paciente 4, ele apresenta os níveis de TSH acima dos valores de referência e os níveis de T4 dentro dos valores. Em relação ao paciente 1, seu diagnóstico é compatível com a doença de Basedowell-Graves, já que seus níveis de T4 e T3 indicam um quadro de hipertireoidismo e o paciente também possui um resultado positivo para autoanticorpos antireceptores de TSH. Neste caso, é fundamental a gente dosar tanto o TSH sensível quanto o TSH ultrassensível, já que esses marcadores permitem a gente diferenciar as concentrações de TSH baixas por conta de um hipertireoidismo primário ou em decorrência de um paciente que apresenta níveis normais, porém próximos do limite inferior. Em relação a essa patologia, os autoanticorpos anti-TRAB, eles vão se ligar nos receptores de TSH presentes na tireoides e vão induzir o aumento da produção de liberação tanto de T3 quanto de T4, o que vai gerar um quadro hipermetabólico no paciente. Em relação ao diagnóstico do paciente 2, o diagnóstico é sugestivo de tireoidite de Hashimoto, já que seus níveis de TSH encontram-se altos na tentativa da hipófise de supercompensar a deficiência de T4. Além disso, observando os exames do paciente, nós vemos que ele possui a presença de autoanticorpos anti-TPO, que também está presente nessa patologia. Em relação aos mecanismos, né, da tireoidite de Hashimoto, esse autoanticorpo ele vai clivar a enzima tireoperoxidase, que é uma enzima responsável pela incorporação de iodo aos resíduos de tirosina da tireoglobulina. E isso vai induzir a formação tanto de monoiodotirosina quanto de diodotirosina. E após esse processo, vão ocorrer o acoplamento de duas moléculas de DIT que vão resultar na produção de T4. Assim, a gente observa que, caso essa enzima seja destruída por conta desses anticorpos, isso vai se tornar uma etapa limitante na produção de T4 e, consequentemente, vai diminuir sua produção. Bom, então, com relação ao paciente 2, os níveis de T3 livres eles não seriam adequados, pois pode ocorrer a produção endógena de T3 a partir de T4, né, que fica aí remanescente, e isso poderia mascarar a doença. Com relação ao paciente 3, o possível diagnóstico para ele seria hipertireoidismo subclínico, e nesse caso os níveis de TSH eles reduzem antes que os níveis de T3 e T4. Bom, se os níveis de T3 livres estivessem aumentados no paciente 3, os possíveis diagnósticos poderiam ser o adenoma tóxico e tiroidite. No primeiro caso, né, na primeira condição, a produção de T3 ela se dá de forma independente de TSH por parte de um nódulo que ele é hiperfuncionante. E no segundo caso, o aumento dos níveis de T3 plasmáticos poderiam ser em decorrência de uma infecção ou inflamação aí que induziria a liberação do hormônio até então estava armazenado na tireoide. Com relação ao paciente 4, é possível sugerir um diagnóstico sendo compatível com um quadro de hipotireoidismo subclínico. A gente pode pensar nisso
uma vez que essa fase da doença é caracterizada por altos níveis de TSH e valores normais de T4. Se os níveis de T4 livre estivessem reduzidos no paciente 3, o diagnóstico sugestivo poderia ser compatível com o hipotireoidismo secundário, né? Que seria a disfunção hipofisária. Nesse caso, a confirmação do diagnóstico ela pode ser feita pelo estímulo de secreção de TSH a partir do TRH. Nesse caso, se após o estímulo não houver uma resposta normal da hipófise na produção de TSH, o quadro seria então confirmado. Isso é factível em decorrência da produção do TRH no hipotálamo e induzir a produção de TSH pela hipófise em situações normais. A dosagem de T4 livre e T4 total, elas não seriam adequadas para avaliação da função tiroidiana, pois o T4 total ele sofre influência da variação da produção da globulina ligadora de tirosina TGB. E nesse cenário, o T4 livre se correlaciona melhor com o estado funcional da tireoide.